Com a fórmula perfeita do sucesso, o sertanejo universitário está no auge e continua dominando as paradas de sucesso. Mas nem sempre foi assim e hoje a gente vai mostrar para vocês como tudo isso começou. Quem me ajuda a contar essa história é o escritor e jornalista Diego Vivan. Diego, hoje a gente vai ter muito que conversar por aqui, né? Com certeza. Dá uma olhada. Diego, vamos então lá para trás e começar a falar realmente de onde tudo surgiu. Quero saber um pouco da moda de viola. Na verdade, tanto a moda de viola, como a música raiz também, né, como conhecido dentro da música sertaneja, foi logo no início, lá por volta dos anos de 1900, através do Tonico e Tinoco, Zilo e Zalo e por aí vai, onde eles buscavam, através das canções, refletir os valores do campo, as músicas raízes, né, que traziam essa tradição da roça, da fazenda, dessa cultura. Então tudo começou ali. E a partir de então que o sertanejo começou a ganhar mais corpo e por aí foi progredindo até os dias atuais. E quem que era esse público da moda de viola? É o público do interior, é um público mais humilde, era aquele público da fazenda, da roça, né, que ia mesmo capinar, que de repente tinha nos momentos assim, na hora do almoço, de lazer, para poder ouvir um pouquinho, reunir e cantar boas modas de viola. E era um reflexo bem fiel, né? Porque tanto a vestimenta quanto as letras, como você já falou, era exatamente o que acontecia no interior. Sim, exatamente. Era bem o reflexo da cultura daquele momento, daquela época, né? E depois, com o tempo, tudo foi se atualizando, o rural foi dando espaço pro urbano e por isso que tudo foi se desenvolvendo. Mas naquele momento era bem isso mesmo. E quais são as principais características de uma moda de viola tradicional? Que traz assim o amor ao campo, que traz as histórias, entre aspas, sofridas daquele povo, da roça, que levanta de madrugada, que sai para poder capinar, para poder trabalhar e depois voltar para casa. Então reflete muito, principalmente, essa situação, né, da história, do sofrimento, do homem do campo e também das belezas, né? Não só o sofrimento, mas as belezas rurais, principalmente. Mas eles também falavam de amor, de histórias de romance, como que era? Falavam, também falavam. Mas isso acabou acontecendo de uma forma muito mais em massa, vamos dizer assim, a partir dos anos 80, né? Com o Chitãozinho e Chororó, com Zezé de Camargo e Luciano, Christian Ralph. Mas principalmente dentro dessa evolução, não só do romantismo, houve também do estilo que mudou muito. Antes era os instrumentos mais tradicionais dentro da música caipira é a viola e o violão. E por volta dos anos 80, o Léo Canhoto e o Robertinho, eles trouxeram novos elementos musicais para o gênero, como a guitarra, o contrabaixo, a bateria. E isso houve, assim, foi uma grande explosão na época. Até mais do que no momento atual, hoje, que acaba trazendo outros gêneros. Então imagina nos anos 80, você colocar elementos dentro de um gênero tradicional, né, totalmente peculiar, e colocar guitarra, contrabaixo e outros elementos, inclusive de outros estilos musicais. Diego, e quem tem mais ou menos a nossa idade, 30 e poucos anos, lembra que nos anos 80 e 90, de repente, houve um boom da música sertaneja, com Chitãozinho e Chororó, Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano. Ou seja, de repente, a música caipira estava invadindo as rádios e a televisão, até do pessoal da cidade, né, Diego? Exatamente. É um momento, é uma fase que eu tenho, por exemplo, para mim, como a mais importante da música sertaneja. Leandro e Leonardo, Zezé de Camargo e Luciano, Chitãozinho e Chororó, João Paulo e Daniel. Então, foram artistas que trouxeram para a cidade, vamos dizer assim, uma nova roupagem dentro da música sertaneja. Inclusive, um pouquinho antes, assim, por volta da década de 80 ainda, Léo Canhoto e Robertinho, eles trouxeram novos elementos, não só em termos de instrumentos, mas de estilos diferentes para a música sertaneja. Até então, conhecida como a música caipira, só com viola e violão, e de repente estava ali contrabaixo, guitarra, bateria, instrumentos que não são peculiares da música sertaneja. E isso daí foi um momento muito grande, vamos dizer assim, até revolucionário dentro da música. Mesmo porque os Chitãozinho e Chororó foram os primeiros artistas a tocar em rádio FM, já nessa época. E é onde que a música sertaneja também muda um pouco o conceito. Aí trouxe um pouco mais o romantismo, com histórias de amor entre casais e por aí vai. Então foi um momento muito importante e significativo dentro da música. Inclusive são artistas que até hoje
são referências para a nova geração. E isso, tudo bem que houve também, até para popularizar ainda mais o gênero, teve toda uma comoção dentro desses artistas, como o falecimento do João Paulo, do próprio Leandro. Então, para quem não conhecia, acabou conhecendo ainda mais. E isso daí, com certeza, também ajudou e muito a prosperar o gênero para outras regiões e para quem não conhecia. E tem uma característica muito interessante da música dessa época, que é até um pouco pejorativo a gente falar assim, mas que ficou conhecido um pouco como música de corno, de dor de cotovelo, porque o pessoal chorava, rasgava o coração, tinha toda aquela emoção, não só das boas histórias de amor, mas como das frustrantes também. Fala um pouco disso. Ficou assim, mesmo porque quando você acerta uma música romântica, a tendência é que ela se perpetue por um bom tempo. É diferente das músicas, por exemplo, que são modinhas, vamos dizer assim. A música romântica, ela trata uma história, as pessoas se identificam mais com elas. Então, a partir do momento que você consegue trazer uma história e fazer dela uma canção, isso daí tem uma representatividade e uma comoção muito grande. E as pessoas, pelo fato de se identificarem, elas acabam gravando outras parecidas, ou então começam a aparecer vários outros compositores que têm essa capacidade de não só trazer através da história que ele viveu, mas de ter um olhar assim em outras histórias e também colocar isso através da música, né? Mas isso é fato, é verdade. Esse momento, principalmente, foi bem relacionado a isso. Eu acho que, na verdade, a raiz de todo o sucesso, assim, dessas músicas sertanejas é exatamente isso. Quem nunca sofreu de amor, né? Quem nunca tomou um porre e chorou na balada ouvindo Evidências, né, gente? Eu acho que é muito... a gente se identifica muito, porque todo mundo tem um pouquinho de romance lá dentro, de história de amor, não é? Tem. E hoje, inclusive, se você olhar as próprias músicas, inclusive o público feminino, não só as cantoras, mas as principais compositoras hoje, elas retratam muito isso. Inclusive falando dessa dificuldade, às vezes, de um amor, mas eu vou pro bar, eu vou beber. E assim, até então isso era um tabu. Hoje não é mais. Antes você só tinha alguns artistas que escreviam, inclusive falando do machismo, da situação que ele tinha perante a mulher. Hoje não, a mulher ela já conseguiu totalmente inverter isso. Né? Você tem artistas como Marília Mendonça, Maiara Maraíza, Nayara Azevedo, que tem vários hits já conhecidos no Brasil todo, que retratam bem essa oposição. Né? E elas totalmente favoráveis à cachaça, à bebida, e não só falando de amor, estão falando do momento atual e por aí vai. É o girl power também na música sertaneja, isso é incrível. Vamos voltar um pouquinho ali para os anos 90, para a transição. Eu lembro que teve uma época que o sertanejo deu uma sumidinha, nunca sumiu completamente, mas ficou um pouco ali atrás do pagode, do axé, ali um pouco anos 90, quase começo de 2000. Não rolou isso também? Rolou, mas o sertanejo ele é talvez o principal estilo, o principal segmento musical que tem essa capacidade de se reinventar e de inclusive trazer novos elementos para a música. Por isso que hoje é, na minha opinião, o principal é a música popular brasileira. Então, nesse momento, houve sim essa dificuldade e depois que teve esse hiato, vamos dizer assim, de sucesso dentro da música sertaneja, houve a explosão do universitário, principalmente com o João Bosco e Vinícius. Inclusive, eu tive a oportunidade de entrevistar o João Bosco, que ele falava até nessa situação, né? Eles gravaram um trabalho que repercutiu numa faculdade. E dentro dessa faculdade, houve um boom, o pessoal começou a ouvir em carro, eles gravaram um CDzinho, o pessoal começou a colocar, ouvir, tal, e de repente estava em todas as universidades, e opa, olha a dupla universitária aí do João Bosco e Vinícius. Depois de João Bosco e Vinícius veio o Jorge Mateus, inclusive o Jorge, numa entrevista, ele até fala que o primeiro trabalho que ele gravou, ele queria que fosse muito parecido com o que o João Bosco e Vinícius tinha gravado. Então esse momento dos anos 90, na verdade dos anos 2000 para cá, né? O universitário principalmente ele ganhou força foi em 2007, 2008, com João Bosco e Vinícius, com Jorge Mateus, Vitor e Léo, César Menotti e Fabiano, entre outros aí. Mas foi um outro momento muito importante, que inclusive o sertanejo começou a trazer os outros elementos, e não só de ritmos, mas de artistas. Você trazer tipo um MC Catra para participar de uma música sertaneja, um Tiaguinho do pagode, e outros, Ludmilla, e por aí vai. Então, essa capacidade que o sertanejo tem de se reinventar foi onde que o universitário ganhou força. Porque ele sempre teve
essa possibilidade de abrir o leque para que outros gêneros fizessem parte do sertanejo. E por isso que o sertanejo hoje não é só o tradicional. Ele praticamente hoje virou um pop. É difícil, assim, principalmente para os tradicionais ouvirem isso, mas de fato é. Você olha dentro da música sertaneja, vários estilos diferentes. Você tem ainda algumas duplas com uma característica mais raiz, como Jadson, Bruno Barreto. Agora você tem outros um pouco mais universitário, né, que é essa tendência do hip-hop, do Jorge Mateus, o Luan Santana. Então o sertanejo ele tem vários, vamos dizer assim, dentro de um corpo, vários membros diferentes, com estilos diferentes. Na verdade essa é uma questão até muito interessante da gente levantar, que é que o que a gente vê hoje, né, no topo das paradas, que é considerado sertanejo universitário, tem muito mais cara de pop e muito menos cara de música do interior, né, daquilo que a gente imagina, né? O Luan Santana é um exemplo disso. Luan Santana, e você tem outros, por exemplo, o próprio Fernando Sorocaba, com uma pegada country e por aí vai. Agora, por que muito disso? De novo, o fato dos... Vamos pegar um exemplo. Chega o final do ano, os artistas saem de férias. Muitos saem para viajar para fora do país. Então, chega dezembro, eles saem para ver novos lugares e tal. Volta em janeiro, fevereiro, começa a temporada de rodeios, mais ou menos entre março e novembro. São grandes espetáculos de shows que eles trazem com influências de fora. E como o pop rock, principalmente nos Estados Unidos, é muito forte, e tem muito artista que vai para lá, porque eu sei, eu vejo, posto nas redes sociais e acompanho, eles trazem muito essa influência. Né? Então, você vê, até em clipes, por exemplo, tem muito disso. Né? De situações que acontecem fora e eles trazem para dentro do sertanejo. Em clipe, no visual, né, gente? Como eles se vestem hoje em dia é completamente diferente. Sim, e eles acabam, de uma certa forma, promovendo moda, né? O próprio Luan Santana, por exemplo, no último trabalho que ele acabou gravando com o clipe, até uma bandana. Passaram-se 2, 3 semanas, aí em alguns rodeios que eu pude acompanhar, tinha artistas já usando bandana. Então, eles têm essa capacidade de promover moda também, estilos, né? Eu já tive situações assim até cômicas de encontrar com um artista totalmente caracterizado, não só com os trejeitos, mas fisicamente com o Gustavo Lima. E de repente você olha, nossa, mas você parece o Gustavo Lima. De verdade, sério? Então assim, para ele era é o ponto auge, não era nem do artista, dele em si, mas não, eu sou igual o Gustavo Lima. Porque eles acabam não só promovendo tendência, moda, mas os próprios artistas que estão iniciando carreira, tem eles como referência. E a gente não pode negar que isso acaba atraindo um outro tipo de público também, né? Porque teve uma época que o sertanejo ele tinha aquele preconceito de ser a música do interior e de repente hoje está super moderno. As principais baladas, pelo menos aqui de São Paulo, são grandes casas de shows que toca sertanejo. E vai gente de todos os tipos, desde a patricinha da faculdade até, sei lá, todo mundo. Não, exatamente. Se você olhar os principais eventos hoje, não só falando de rodeio, por exemplo, dentro desse sertanejo tradicional que temos hoje, criou espaço para grandes festivais. Então, inclusive, festivais itinerantes, que conseguem reunir no mesmo dia vários artistas. Com exceção das grandes turnês de artistas que vêm de fora, seja do pop ou do rock, que trazem grande número de público, qual é o gênero que hoje traz mais público? É o sertanejo. Não só em termos de espetáculos, festivais, gravações de DVD, mas casas de show. Em São Paulo, por exemplo, vamos pegar de 100% das casas noturnas, 80% são sertanejos. Desde o barzinho ao público A que frequenta a casa X, por exemplo, são sertanejos. Assim como nas paradas de sucesso também, 80% das músicas são hits sertanejos. Do ano passado, se eu não me engano, das 100 músicas mais tocadas no país, 92 foram sertanejas. Ou seja, muito mais do que eu falei. Vamos falar um pouco da letra da música? Porque a gente já falou da moda de viola, que lá atrás contava a história do campo. Anos 80 e 90, rasgação do amor, coração, aquela coisa. E hoje em dia o pessoal parece superar até os amores, né? A gente ouve música um pouco de amor ainda, de história de casal, música mais romântica. Mas a galera tá indo pra balada se curar também do coração batido ali, o que a gente percebe, né? Na verdade, isso também ela reflete muito saindo do rural para a urbanização e o público atual. Então, o porquê que o sertanejo ele acaba de uma certa forma, e foi necessário se atualizar, porque o público também se atualizou. Aquele público de 1900, de 1950, de 1980, 2000 e principalmente de 2010 agora,
é um outro público, é uma outra realidade. Inclusive, é um público muito mais solto, né? Até muito mais à vontade, vamos dizer assim. E que não tem nenhum tipo de represália para poder se desenvolver, para poder dançar na noite, para poder paquerar. As mulheres até então tinham um pouco, né, dessa, não, mulher não pode, não sei o que, não, mulher é companheira de cachaça, de bebida hoje, e de sair para balada. Então isso reflete muito na situação atual, no momento atual. Por isso que vários artistas, vamos dizer assim, eles procuram hits, na verdade, de uma música, não procuram um trabalho, um contínuo. Por quê? Porque, aquela música do Camaro Amarelo foi sucesso, então eu vou gravar Fiorino, então eu vou gravar Dodge Ram. Do mesmo jeito, daquela marca de cachaça foi sucesso, então eu vou seguir uma linha dentro do que já tem um caminho para o sucesso. Mesmo porque se a gente for pensar que para estourar a gente tem um caso, tem uma receita, não tem uma receita. Não é uma receita de bolo que você faz, coloca no forninho, tira, tá pronto, vamos comer. Se eu soubesse dessa receita, eu mesmo não seria jornalista. Eu trabalharia como artista, eu seria cantor. Seria muito mais fácil ganhar dinheiro. Mas como não existe, então você procura seguir uma tendência ou uma moda. E isso também acaba, de uma certa forma, atropelando uma outra situação, que são os artistas. Que você acaba não conseguindo identificar a voz dele. Eu quero ser igual ao Jorge Mateus, então eu canto, inclusive, como Jorge Mateus. Eu deixo de fazer a minha verdade musical, o meu estilo, para seguir uma tendência que já é sucesso. Então isso não reflete só no estilo da música, na letra da música. Ela reflete também na característica do artista. Todo mundo quer ser igual ao outro. E não quer passar pelo que o outro passou, ou viver 15, 16 anos no anonimato, até chegar numa trajetória de sucesso. E são milhares de duplas, milhares de artistas sertanejos. Então, diante disso, eu te pergunto, quem você acha que veio para ficar? De bastidores, nós até estávamos conversando há poucos minutos e eu disse que o Jorge Mateus hoje é um pouco difícil de mensurar. Os fãs com certeza já têm isso muito bem claro. Mas para quem ainda está no meio, algumas pessoas não conseguem valorizar isso. Mas o Jorge Mateus daqui 5 ou 10 anos, ou quando pararem de cantar, eles vão ser conhecidos como Chitãozinho, Chororó, o Leandro Leonardo, João Paulo e Daniel, Milionários José Rico, porque o que eles causaram, o que eles revolucionaram dentro da música sertaneja, isso eu não falo apenas dentro do estilo musical, eu falo no sentido de caráter, de atendimento com fãs, com imprensa, que isso acaba evidenciando assim, o artista e valorizando muito. Então eu vejo que o Jorge Mateus, dentro de toda essa safra, para citar um artista, nenhum artista ele perpetua para toda a eternidade. Isso com certeza. Mas eles serão lembrados dessa nova geração por muito tempo. E de quem está surgindo agora, desses new faces aí, dessa galera nova? Você tem uma aposta? Eu não diria aposta, mas até porque, assim, para chegar dentro de um nível como de uma projeção nacional depende de vários fatores, investimento e tudo isso. Mas tem algumas duplas e artistas que têm feito um trabalho bacana. Isso eu não falo só de rádio, mas de redes sociais, com os fãs, de uma maneira geral. Pedro, Paulo e Alex é uma dupla que tem trazido assim, muito público para os eventos que tem participado e tem conseguido acertar uma música atrás da outra. Luan Santana, Gustavo Lima já são referências, não tem nem como citar. Mas dentro dessa geração que está surgindo assim, citaria hoje o Pedro, Paulo e Alex, Maiara e Maraísa, que é uma dupla assim, fantástica, não só como intérpretes, mas como compositoras também. Tem mais? Tem muita gente boa. Vila Bagage, que é um trio de Campinas. Inclusive, além da capacidade de interpretar, são 2 músicos fantásticos, inclusive um deles, que é o Nuto, é um grande compositor, inclusive já compondo para artistas como Jorge Mateus, Lucas Luco. Então, assim, não digo como aposta, mas são artistas que com certeza vão prosperar muito aí nos próximos anos. E como que você vê o futuro dessa música que a gente chama hoje de sertanejo universitário? Você acha que daqui a pouco até essa nomenclatura ela vai cair, ela vai virar realmente a música pop brasileira, a música popular, de alguma maneira? Ela tem que cair. Eu acho que, na verdade, ela precisa, como sempre, ela teve essa capacidade de se reinventar
até mesmo dentro do cenário atual, cultural, vamos dizer assim, ela precisa se reinventar. Então, o meu voto é que ela daqui 10 anos, o sertanejo universitário não deixa de existir e um novo gênero ou uma nova tendência faça parte disso. E que, acima de tudo, o mais importante dela se atualizar ou não é que o sertanejo ele continua em evidência. Né? A música sertaneja ela continua em evidência. A única coisa que eu gostaria, isso assim como amante da música sertaneja e grande admirador principalmente do romantismo, é que os artistas procurem ter a capacidade de ter o estilo próprio. Sem querer... você ter como um artista como referência é uma coisa. Agora, você ter ele como... o teu principal objetivo, que a tua voz tem que ser daquele jeito, o teu estilo tem que ser daquele jeito, isso não é bacana, porque vai chegar um momento que a gente vai precisar de artistas. Porque fazer tudo igual, todo mundo já faz. Então a possibilidade de você alcançar o sucesso é muito menor, você fazendo igual ao outro. Então eu acredito que você tendo essa capacidade de poder apresentar o teu estilo próprio, o mercado, aos poucos, ele vai buscar essa situação, ela vai buscar vai ser uma tendência, ele buscar novidades, né? Então, hoje dentro do sertanejo você tem vários estilos diferentes e isso precisa continuar aparecendo. Então é isso que eu espero, que os artistas, eles não tenham a imitação, mas que ele tenha essa capacidade de poder se reinventar, de trazer um estilo próprio, mostrar as suas qualidades. Os compositores também da mesma forma, trazer letras novas, essa daqui, essa linha da cachaça, bonita, não sei o quê. Não, mas vamos pensar numa coisa diferente. Até porque não só em relação à qualidade musical, mas os artistas sertanejos eles precisam olhar de uma maneira diferente e trazer, vamos dizer assim, um clipe eu consigo comover também. Simples, né? A gente tem exemplos até de artistas como o Lucas Luco, que através de clipe, de algumas letras, de algumas canções, ele consegue tocar o coração das pessoas. Isso eu falo porque se a gente pensar que ele já fez um artista robusto, que todo mundo olha, nossa, porque ele é um novo fabricado no mercado e não sei o quê, e de repente ele tem uma preocupação social de, através de um clipe, tocar o coração das pessoas que tiveram câncer de mama, por exemplo, outros com uma deficiência física, mas acima de tudo, que dentro da história, no final do clipe, com mensagens positivas para que você consiga vencer, para que você consiga prosperar dentro daquele momento que você está vivendo. Então, que os artistas também vejam dessa forma, que eles consigam usar a música para levar uma mensagem. De repente, talvez, quem sabe, daqui a 10 anos seja essa a tendência, né? De você não só... de repente, se você olhar hoje e falar assim, é a bebida, eu tô mal, eu fui chifrado, fui traído, eu vou pro bar, vou beber, então vou escrever uma música. Por que não começar a escrever algumas músicas que retratam uma dificuldade social, que traz uma mensagem social, que traz uma mensagem positiva? Já tem muitos que estão começando a fazer, talvez seja uma transição, né? Quem sabe? Mais uma dessa história incrível. Incrível, eu adorei. A gente teve uma aula de música, não só de música sertaneja, mas de música de uma maneira geral. Diego, eu super te agradeço. Foi incrível. Você quer falar mais alguma coisa? Eu que te agradeço, na verdade, a oportunidade. Assim, não sou nenhum expert sobre o assunto. Pelo contrário, inclusive, estou escrevendo um livro sobre o assunto, né? Tenho pesquisado muita coisa, estou pesquisando ainda. Então, eu que agradeço a oportunidade, pelo carinho, pelo respeito. E... o que precisar, estou à disposição. A gente se encontra na baladinha.